Meu amigo, senta aí que vou contar um caso que o sertão ainda sussurra nas noites de vento quente, quando a escuridão fica tão grossa que a gente consegue tocar ela com a mão. Isso é coisa de verdade, ouvinte, não de livro de miúdo. É a história de uma mulher que vendia esperança com agulha e linha, e de um homem que roubou tudo que ela tinha de sagrado. E de um outro homem que veio cobrar a dívida, montado em cavalos de poeira e cólera. Vixe, começa assim. O coronel Aureliano de Matos tinha por hábito cuspir no que os pobres ainda guardavam como ouro. Ele era daquele tipo de gente que só se sentia vivo quando via o rosto alheio despencar. 45 anos, barba grisalha que ele aparava com tesoura de prata, sempre de chapéu de vaqueta e esporas que tilintavam como moedas falsas. Morava numa casa grande demais, com varanda de azulejo português, cercada de jagunços que chamava de amigos. A fazenda dele era daquele tamanho que levava 2 dias de cavalo para sair do portão e chegar do outro lado das terras. Maria Conceição era o oposto. 42 anos, mas parecia ter o dobro disso na cara por causa de uma vida que o sertão comeu. Tinha aquele jeito de mulher que a pobreza entorta, os ombros mais altos que o normal, as mãos tremendo mesmo quando parada, os olhos que aprenderam a pedir desculpas só de olhar. Viúva desde os 30. Vendedor de bordados pelas ruas de Serra Branca, naquela praça em frente da matriz onde o sol bate tão desgraçado que a sombra até cobra paga imposto. Ela fazia trabalho de agulha que era pura feitiçaria. Toalhas bordadas com histórias de santos, lenços com flores tão vivas que a gente jurava que ia escorrer seiva, gibões de seda com desenhos que só apareciam quando a luz batia de um jeito certo, como se a roupa tivesse uma alma que só dormia. 7 filhos, todos criados no leite fraco e na paciência que não cansa. O mais velho era Firmino, 18 anos quando o coronel Aureliano colocou os olhos nele. Rapaz de trabalho, não de fofoca. Tinha força na mão e honradez na palavra. Aquilo que você não acha mais por aí. Aureliano o viu carregando água num poço e mandou buscá-lo. Disse que precisava de gente confiável para trabalhar na volante que mantinha as terras debaixo de ferro e medo. Maria Conceição pediu para que Firmino recusasse. Ela pediu, meu amigo. Ajoelhou-se e pediu. Mas o coronel tinha poder. E Firmino tinha 18 anos e aquele medo que envenena os rapazes quando a autoridade aponta o dedo. 3 anos de silêncio. 3 anos de uma mãe acordando de madrugada com o palpite de que a dor tinha chegado, que o filho estava caído em alguma vala seca, que nenhum enterro ia dar conta de reunir os pedaços dele. Nenhuma letra chegou. Nenhuma notícia. Apenas a ausência, meu ouvinte. Aquela ausência que pesa mais que chumbo e enferruja o coração. Aí chegou aquele domingo de queimada, quando o calor torrava até os pensamentos dentro da cabeça da gente. O coronel desceu do cavalo na praça de Serra Branca, montando um pau de chicote e vaidade. Maria Conceição estava ali, vendendo seus bordados numa manta antiga, quando Aureliano passou perto. Ele olhou, reconheceu a mãe do rapaz que desapareceu, porque é claro que reconheceu, e achou que era hora de praticar a maldade que guardava. Ela tinha 1/3 ao pescoço. 1/3 que não era de pano torto feito ali no sertão, mas de miçangas verdadeiras, trazido de Roma, pedido em carta para uma tia que vivia lá, pago com os últimos tostões de uma vida inteira de trabalho. Promessa ao Sagrado Coração quando Firmino desapareceu. Meu Deus, meu Jesus, se você devolver meu filho, vou usar esse terço até o dia em que a terra me levar. Essa era a promessa. Essa era a conversa mais séria que Maria Conceição tinha com o mundo que atura. Aureliano arrancou o terço do pescoço dela. Não pediu, não discutiu. Simplesmente tirou com a mão como quem pega uma fita de embrulho. Depois jogou na poeira da praça. A gente ouve falar em profanação nos livros de padre, mas a profanação real é quando você vê a coisa sagrada de um pobre ser pisoteada, sabendo que aquele pobre nunca vai ter justiça, porque a justiça tem dono, e o dono é gente como o coronel. Maria Conceição caiu de joelhos. De verdade, meu amigo, caiu de joelhos, tentando apanhar o terço com as mãos tremendo.
As mãos já desgastadas por décadas de agulha, por cicatrizes de espinhos, por feridas pequenas que nunca fechavam porque a pobreza não deixa a gente cicatrizar. O coronel riu. Aquele riso ecoou como o bater de asa de corvo sobre a praça toda. Riso daquele tipo de gente que já matou o espelho dentro de si. Que a tua fé seja tão firme quanto o aço que tu vendas, Maria Conceição, disse ele, com aquela voz que cuspia banha. Talvez teu Deus te devolva aquilo antes que tu deixes de ser viva. Diga aí nos comentários, meu amigo. Você já viu uma maldade dessas? Como é que um homem dorme sabendo que cravou faca dessa maneira? Como é que o sertão não abre a boca e engole ele? Pois bem, naquela mesma noite, Joana, a filha de 12 anos de Maria Conceição, aquela que tinha olhos grandes demais e conhecimento antigo, saiu descalça pela caatinga afora. Os pés dela ficaram cortados pelas pedras afiadas, aquele tipo de pedra que o sertão joga como quem joga maldição. Mas ela conhecia os caminhos. Conhecia porque fora criada ali, porque ouvira histórias desde pequenininha sobre Lampião, aquele nome que a gente sussurra como quem sussurra oração ou maldição. Levou 3 dias. 3 dias de caminha na seca, com o sol queimando e o corpo pedindo água. Mas Joana tinha mais vontade que carne. Tinha raiva suficiente para andar até o fim do mundo. Encontrou o capitão Lampião numa caverna que o tempo tinha cansado de olhar. Ele estava sentado numa pedra, limpando o cano de seu rifle com um trapo de veludo. Aquele veludo vermelho que diziam que vinha de tecidos roubados de uma procissão em Recife. Os homens dele dormiam ao redor, Corisco com seu sorriso de assombração, Dadá com aquele cicatriz que puxava a boca dele para um lado, Zé Baiano, que era nada mais que músculo e ódio com forma de gente. Lampião olhou para a menina quando ela apareceu. Muita gente conta que o cangaceiro tinha olho de assassino, mas a verdade é outra. Tinha olho de quem conhece o preço de cada coisa, de quem sabe ler no rosto alheio os desenhos de dor. Vixe, donde tu vem, criatura? Joana contou tudo. Contou de pé, respirando pesado, com os olhos queimados de choro e deserto. Contou do terço, da profanação, do desaparecimento de Firmino, da vida inteira de sua mãe virada em cinza. Lampião ouviu sem piscar. Quando ela terminou, ele perguntou uma só coisa. Firmino era bom rapaz? Meu irmão nunca fez mal a ninguém, capitão. Lampião pediu que descrevesse o coronel. Pedra por pedra, característica por característica. Pediu que mostrasse no mapa da memória onde Aureliano dormia, onde guardava os papéis que enfiava as maldades dele, onde celebrava as violências que ia cometendo. Depois mandou Joana voltar para a Serra Branca. Vá, minha filha, que a justiça do sertão é uma coisa que demora, mas chega. E quando chega, vem com a cara de quem foi esperando desde antes do mundo. 1 mês inteiro passou. 1 mês de Lampião e seus homens entrando em Serra Branca como fantasmas que respiram. Arrumaram roupas de trabalhador. Infiltraram-se nas fazendas vizinhas, observaram como quem observa uma vítima. Descobriram que Aureliano tinha hábito de celebrar todo mês de lua cheia um jantar grande na sua casa, cheio de jagunços e de gente que chamava de elite daquele rincão. Naquele tempo, a guarda era mais relaxada porque o coronel se sentia invencível dentro dos portões. Descobriram também, e isso é o que interessa, que Aureliano guardava numa pequena sala um arquivo com os nomes de todos os homens que havia enviado para a morte. Uma contabilidade do seu poder, escrita em papéis gastos e manchados de vinho tinto que parecia sangue seco. Entre esses nomes estava Firmino. Junto ao nome, 3 palavras. Trabalho forçado, irreconciliável. Descobriram finalmente que Aureliano tinha um ritual pessoal. Toda noite, antes de dormir, ele ajoelhava-se diante de um pequeno oratório na sua câmara, rezava para a Virgem, pedia proteção, pedia perdão dos pecados, como se o céu não soubesse exatamente o tamanho do lixo que ele era. Se fosse você, meu ouvinte, com a faca na mão e o inimigo na sua frente, o que faria? Perdoava ou deixava o aço cantar? Porque Lampião tinha que decidir isso, tinha que carregar o peso daquilo. Na noite da lua cheia, aquela lua que fica tão grande que parece que ela vai cair na terra,
Os cangaceiros saltaram o muro da fazenda. Não foi luta, meu amigo. Foi cirurgia feita com facão. Os jagunços acordados foram desarmados rápido demais para ter tempo de gritar. Os que dormiam, dormem ainda, só que de um jeito mais permanente. Aureliano foi arrancado da cama como quem arranca a erva daninha. Acordou vendo o rosto de Lampião e soube que tinha chegado a hora que toda a maldade dele estava cobrando juros. O capitão o levou até a praça de Serra Branca. Aquela mesma praça onde o coronel havia pisoteado o terço de Maria Conceição. Amarrou-o num poste, bem no centro, onde as tochas que acenderam iluminavam cada detalhe do rosto dele, cada ruga, cada mancha que a crueldade tinha deixado na pele. Aquilo não era assassinato, era ritual, era tribunal do sertão funcionando a pleno vapor. Lampião colocou o terço de Maria Conceição pendurado no pescoço de Aureliano. Aquele mesmo terço que saía de Roma carregando esperança. Depois, diante de meia centena de pessoas que foram acordadas e trazidas para testemunhar o que a lei não conseguia fazer, começou a recitar os nomes dos mortos. Nomes que estavam naquele arquivo, Firmino entre eles. Cada nome era uma pancada na consciência do coronel, se ainda houvesse consciência nele. Você profanou a fé de uma mãe, disse Lampião, sua voz rouca e seca como o vento da estiagem. Aqui no sertão tudo tem preço, e o seu preço é pago em pedra e sangue. O coronel rezou. Rezou muito, desesperado, com aquele desespero que só quem sente que vai morrer consegue sentar. Pediu misericórdia para uma virgem que não desceria das nuvens. Pediu perdão para um Deus que já sabia exatamente quem ele era. Lampião viu o horror ocupar cada detalhe do rosto de Aureliano e reconheceu nele algo que tinha visto centenas de vezes. O instante em que um homem compreende que o universo é justo de uma maneira terrível. A morte veio quando o sertão achou que ela devia vir. Veio silenciosa. Veio com a certeza de quem estava cumprindo uma dívida. Mas o que importa mesmo, meu amigo, é o que veio depois. O terço foi devolvido para Maria Conceição, aquele fio de miçangas que atravessou oceanos, agora manchado do sangue daquele que a humilhou. Ela colocou novamente em seu pescoço, continuou vendendo bordados pelas ruas de Serra Branca. Continuou, porque o que importa não é o sangue que escorre na noite, é a vida que segue de madrugada, com a gente carregando aquilo que nos fizeram sobreviver. Joana cresceu sabendo que havia um código no sertão que a lei nunca respeitaria. Um código que tinha nome e cavalo e fuzil. Uma menina de 12 anos virou mulher sabendo que justiça nem sempre vem da lei, mas vem, sempre vem. O sertão não esqueceu. O sertão nunca esquece. Aquela praça onde tudo aconteceu virou lugar de reza sussurrada. Os viajantes que passam ali dizem que ainda ouve a voz rouca de Lampião recitando nomes de mortos. Dizem que a terra ali nunca mais aceitou semente de maldade, que as plantas que crescem naquele lugar nascem tortas, como se não quisessem endireitar perto de um lugar onde o sangue clamou por justiça. E o capitão Lampião continuou sua jornada, carregando consigo a certeza amarga de que cada ato de justiça que realizava era também um ato de condenação. Condenação de um mundo onde apenas a lâmina conseguia fazer falar a verdade que as palavras não arrancar. Condenação de uma lei que tinha dono. Condenação de gente como Aureliano, que conseguia dormir à noite sabendo o tamanho da maldade que tinha cometido. No sertão, a justiça é lenta, mas quando chega, vem montada num cavalo de poeira e fogo. E fica. Fica na memória da gente. Fica nos nomes que se sussurra. Fica na terra que não esquece.